Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que nos encontramos aqui mais uma vez, nesta página virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos. Agradecemos a este Pai de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a este Pai por ter nos concedido mais uma oportunidade no corpo físico. Agradecemos a este Pai por ter nos concedido mais uma oportunidade de um novo dia, porque aqui nos encontramos ainda neste corpo físico, realizando tarefas para a nossa melhoria, para o nosso esclarecimento, nesta busca constante do conhecereis a verdade, para alcançarmos a nossa libertação, principalmente libertação das trevas da ignorância. E para isto, Jesus veio ao mundo para nos auxiliar neste conhecimento da verdade. E por isso também agradecemos a Deus por ter nos enviado Jesus. Agradecemos a Jesus por ter nos deixado estes belíssimos ensinamentos exemplificados, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo. E queremos aproveitar esta oportunidade em que nos encontramos aqui congregados, mesmo à distância, mas neste mesmo ponto virtual, nesta mesma página virtual, para vibrarmos, pedirmos vibrações, preces por irmãos e irmãs de jornada que constantemente postam aqui nesta página virtual pedidos de oração. E aqui eu quero pedir licença a todos vocês para citarmos aqui o nome de duas irmãs que nos pediram preces hoje pela manhã. A nossa irmã, por nome Maria José Ferreira, que pede preces a ela e aos seus filhos. Também a nossa irmã Lourdes Domingues, que também pede preces por ela e por familiares. Então, que possamos vibrar positivamente, que possamos emitir as nossas melhores vibrações por todos nós, porque todos nós necessitamos destas vibrações, todos nós necessitamos do auxílio um do outro. Então, conforme nós encontramos na doutrina espírita em relação à prece, a prece é um ato de adoração a Deus, está na lei natural, é um resultado do sentimento inato no homem, ou seja, no ser humano, assim como é inata, no caso, em relação à existência do Criador. Também em relação à prece, conforme nos dizem os espíritos amigos, a prece nos auxilia para nos tornarmos melhores. Aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então prestemos atenção em relação à prece, porque aqui os espíritos amigos nos dizem que aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte. Não que iremos resolver os nossos problemas por meio da prece, mas por meio da prece sincera, nos tornamos mais fortes,
atraímos para perto de nós companheiros espirituais que nos auxiliarão na condução dos problemas aqui na vida. Então é preciso que nós constantemente oremos uns pelos outros, conforme nos orientam os espíritos amigos. Então hoje, depois deste parêntese, desse pedido de rogativas, essas preces intercessórias que nós precisamos constantemente fazer uns pelos outros, hoje aqui nos encontramos também para estudarmos mais um capítulo do livro da Esperança, de autoria de Emmanuel e Chico Xavier. Hoje, o capítulo de número 63, que tem como título Ante os Incrédulos. Então aqui Emmanuel nos traz, através de Chico Xavier, belíssimos e profundos esclarecimentos acerca do nosso comportamento perante aqueles nossos irmãos de jornada que ainda são incrédulos ou que se comportam numa condição tal, ou seja, que não tem fé, que não acredita. Então aqui, conforme nos diz Emmanuel, é preciso que nós aprendamos nos comportar perante estas pessoas. Não queiramos de forma alguma transformar os outros à força. Não iremos conseguir. E conforme nós sabemos, a doutrina espírita não violenta a consciência de ninguém. A doutrina espírita, por meio dos ensinamentos que nós encontramos na doutrina espírita, nós expomos, não impomos estes esclarecimentos. Nós convidamos, não de forma alguma obrigamos ninguém. Então é a escolha de cada um, o tempo de cada um. Cada espírito tem o seu tempo. E para tudo tem o seu tempo aqui na Terra ou no universo. Mas antes de começarmos aqui nas palavras de Emmanuel, Chico Xavier, Jesus de Nazaré, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 83. E nesta mensagem, Pastorino nos fala sobre Deus. Mais uma vez ele nos fala sobre Deus. E ele nos fala de uma forma tão poética, de uma forma tão clara, porque ele começa nos dizendo o seguinte, trazendo aqui uma definição de Deus. Deus é energia cósmica universal. Então, Deus, conforme nós sabemos, e conforme está lá na questão número 1 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou o que é Deus, e os espíritos amigos nos responderam, respondendo a Kardec que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então aqui Pastorino nos diz que Deus é a energia cósmica universal que habita dentro de você e de tudo o que existe nos universos infinitos, dando-lhes vida e força. Então a nossa vida é o próprio Deus. É esta energia cósmica que habita dentro de tudo, dentro de todos. Então Deus, conforme nos diz aqui Pastorino, nessa definição belíssima, e conforme nós encontramos lá na resposta da questão número 1, Deus não é uma entidade em que possamos ver ali materializada ou corporificada, ou de uma forma definida como sendo, por exemplo, um ser humano. Não, Deus é esta energia cósmica, conforme nos traz aqui Pastorino. E ainda ele acrescenta, confie nesta força inesgotável. Então Deus é esta força, é esta energia cósmica inesgotável que está dentro de você. Então nós temos capacidades que nós desconhecemos, exatamente por fazermos parte e sermos provenientes, sermos filhos
desta força, desta fonte, desta central de energia cósmica universal. Então aqui ele nos fala que confie nesta força inesgotável que está dentro de você. Mantenha sua mente ligada a ela, ou seja, mantenhamos a nossa mente ligada constantemente à mente divina ou a esta central de energia cósmica e não mais se lamente do que lhe desagrada ou faz sofrer. Então aqui ele nos fala que nós não precisamos lamentar e, na verdade, não temos o direito de lamentar. E aí ele encerra dizendo o seguinte: sorria diante das dificuldades e confie naquele que fortalece e vivifica. Então aqui ele nos orienta que ao invés de lamentar, ao invés de reclamarmos, é preciso que nós aprendamos sorrir diante das dificuldades e termos aquela certeza, aquela confiança verdadeira naquele que nos sustenta, esta fonte inesgotável de energia cósmica universal, que é este Deus que nós conhecemos desta forma, com o nome de Deus. Então aqui fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para começarmos com Emmanuel, neste capítulo 63 do Livro da Esperança, quando Emmanuel buscou como referência para estes estudos palavras de Jesus, anotação de João Evangelista, no capítulo 8º, capítulo 8, versículo de número 32, quando Jesus nos chamou a atenção sobre a necessidade de buscarmos constantemente e conhecermos. Então Jesus nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres, ou vos libertará. Então aqui Jesus nos chamou a atenção desta forma. Então é preciso que nós busquemos constantemente esta verdade que é esta central de energia cósmica universal inesgotável, essa força inesgotável que é Deus. E aproveitando para abraçarmos fraternalmente a nossa irmã Maria José Ferreira, que acaba de se identificar aqui na nossa sala virtual, e reforçar mais uma vez o pedido de preces para esta nossa irmã, em nome dela, direcionarmos energias positivas para ela e para os seus filhos, que estão em necessidades talvez maiores do que nós mesmos, mas todos vibrarmos uns pelos outros, porque todos nós somos necessitados ou nos encontramos necessitados. E Emmanuel também trouxe como referência para este estudo palavras dos Espíritos Amigos, que se encontram no capítulo 18º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, em que os Espíritos Amigos nos falam sobre os incrédulos, aqueles que não acreditam, aqueles que não têm fé. Então os Espíritos Amigos nos dizem que a resistência do incrédulo devemos convir. Muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. Então aqui ele nos chama a atenção que em muitas situações aquele que se identifica como sendo um incrédulo ou que não acredita em nada ou em alguma coisa, a culpa em muitas situações não é propriamente dele, é mais culpa de onde provém aqueles ensinamentos nos quais ele não acredita. Então aqui, por isso que ele nos fala que a resistência do incrédulo devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé, nos falam os Espíritos Amigos, a fé necessita de uma base. É por isso que a nossa fé espírita, ela tem uma base, porque ela tem essa base exatamente no raciocínio, porque não é uma fé cega, é uma fé raciocinada. Então, você que acredita em Deus, na existência de Deus, na bondade de Deus,
no amor infinito de Deus, você que acredita em Jesus, você não acredita de ouvir os outros falarem, mas você já tem uma base, você mesmo estudando, você mesma estudando, raciocinando, você chegou a esta conclusão. Então ele nos fala que a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Então nós precisamos entender aquilo que nós devemos crer. Então aqui ele encerra dizendo: e para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então é preciso compreender. Então não adianta nós apresentarmos para as pessoas, por exemplo, a lei da reencarnação, a lei da imortalidade da alma, a lei de causa e efeito, e às vezes a pessoa achar tudo isso muito belo, mas não compreender. É preciso compreender, principalmente com base na justiça divina. Porque como nós falamos em reencarnação, reencarnação nada mais é que lei de justiça. Porque sem a reencarnação não tem como nós sustentarmos aquela afirmativa de que Deus é justo. Sem a lei de causa e efeito, não tem como nós sustentarmos também a justiça de Deus. Como alguém que durante toda a sua vida aqui na Terra, durante décadas, foi uma pessoa que praticou muito mal e ele desencarna e fica por isto, não tem que fazer nada para corrigir estes seus erros? Sem sombra de dúvida que a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação, a imortalidade do espírito, sem sombra de dúvida que explica isso aí, principalmente essa necessidade de retornarmos a novas experiências para aprendermos e para resgatarmos estes nossos erros que tenhamos cometido. Aí está, sem sombra de dúvida, a base desta nossa fé raciocinada, a base da justiça. Porque, como falamos, a lei de reencarnação nada mais é que a justiça de Deus sendo colocada em prática. Você vai voltar mais uma vez para tentar fazer diferente. Então aqui, Emmanuel começa nos dizendo o seguinte acerca dessas palavras: compadeçamo-nos dos incrédulos que se arremetem contra as verdades do Espírito, intentando penetrá-la à força. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que precisamos nos compadecer daqueles que ainda não acreditam, mas não temos como forçá-los a acreditar. E aí ele acrescenta dizendo: semelhantes necessidades chegam de todas as procedências, de paisagens calcinadas pelo fogo do sofrimento, de caminhos que a provação encharca de pranto, de furnas da aflição em que jaziam acorrentados ao desespero. Então aqui ele cita algumas situações em que as pessoas se apresentam realmente incrédulas, principalmente naquele sentido de não acreditar em Deus. Porque muitos de nós, quando estamos passando pelo fogo da provação, do sofrimento, quando estamos caminhando por caminhos de provação, por furnas de aflição e de sofrimento, sem sombra de dúvida que em muitas situações, a maioria, ou quiçá boa parte de nós, duvidamos da bondade de Deus. Se Deus realmente é bom, por que eu estou sofrendo? Aí queremos terceirizar a culpa, principalmente colocando na conta de Deus, não aceitando que aquele problema pelo qual eu estou passando, ou algum familiar, ou agrupamento familiar está passando, é resultado das minhas ou das nossas escolhas equivocadas. A lei de causa e efeito, a justiça divina funcionando plenamente para todos nós e em todos os momentos. Então, Emmanuel nos diz na sequência, outros. Então, aqui na sequência que outros companheiros existem
que nos atingem as portas conturbadas pelo clima de irreflexão, a que se afaziam ou trazendo sarcasmos no pensamento imaturo, quais crianças barulhentas em recintos graves da escola. Então aqui ele nos chama a atenção que muitos de nós, quando estamos nessa condição de incredulidade, nós nos comportamos como crianças barulhentas no recinto de uma escola. E aí ele acrescenta, muitas vezes, as trilhas da atividade cotidiana, nas trilhas da atividade cotidiana, somos tentados a categorizá-los por viajores da indesejável convivência. Então aqui ele fala que muitas vezes nós classificamos estes irmãos incrédulos ou irmãs incrédulas como viajores de indesejável convívio. Entretanto, os que surgem dementados pela dor e aqueles outros que se acomodam com a leviandade pela força da própria experiência, não serão igualmente nossos irmãos diante de Deus? Então aqui Emmanuel nos faz um questionamento belíssimo para as nossas reflexões. Por que julgá-los? Por que não querermos caminhar com estes nossos irmãos incrédulos? Não são eles igualmente nossos irmãos por serem filhos do mesmo Pai de infinita bondade, misericórdia e amor, ou seja, de Deus, desta força, desta energia cósmica inesgotável? Sem sombra de dúvida que são filhos de Deus, nossos irmãos. E ainda ele diz, certo que não nos é lícito entregar-lhes em vão energia e tempo, quando se mostrem distantes da sinceridade que devemos uns aos outros, mas se anelam realmente aprendizado e renovação, saibamos auxiliá-los a compreender que pesquisa e curiosidade somente valem se acompanhadas de estudo sério e trabalho digno. Então aqui ele nos chama a atenção que esses nossos irmãos, quando se encontram nessa condição de incredulidade, não podemos desperdiçar o nosso tempo, a nossa energia, se eles não querem aprender, se eles ainda não estão prontos para aceitarem estas verdades. Mas se eles, conforme ele nos diz aqui, se eles realmente estão dispostos ao aprendizado e renovação, é preciso que saibamos e tenhamos disposição em nos auxiliar. Não adianta nós perdermos ou desperdiçarmos tempo e energia com 100 criaturas, por exemplo, que não queiram aprender ou que não estejam dispostas a aprender. É preferível nós investirmos este tempo e esta energia com uma criatura que queira realmente aprender, que esteja disposta em aprender, porque conforme ele nos diz aqui, pesquisa e curiosidade somente valem se acompanhada de estudo sério. E o Espiritismo exige esta seriedade, exige este estudo sério. Não se coloca em prática, não se aprende e não se pratica doutrina espírita, Evangelho do Cristo, sem seriedade. Então aqui Emmanuel continua dizendo o seguinte, estendamos aos companheiros que o ateísmo, aqui ele fala dos que se dizem ateus, que o ateísmo enrijece algo de nossas convicções. Então ele fala que mesmo aquele que se diz ateu, é preciso levar de vez em quando uma palavra da nossa convicção sem imposição. Porque a doutrina espírita, conforme nós falamos no início, a doutrina espírita respeita todas as convicções, respeita todas as religiões, não impõe a verdade espírita. Ela respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços
para a prática do bem e trabalha pela confraternização e não pela divisão, mas pela confraternização e pela paz entre todos os povos e entre todos os homens, independentemente de sua raça, cor, nacionalidade, crença, neste caso aqui cultural ou social, o nível cultural e social, reconhece que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Então é por isso que Emmanuel nos diz que é preciso levar mesmo ao ateu alguma palavra das nossas convicções que os ajude a refletir na própria imortalidade. Diligenciemos partilhar com eles o alimento da fé, na mesma espontaneidade de quem divide os recursos da mesa. E aí ele encerra dizendo o seguinte: todavia, perguntarás, e se recusam obstinados e irônicos os bens que lhes ofertarmos? Então, se eles recusarem receber estes bens do esclarecimento que estamos ofertando, e aí ele faz mais um questionamento: e se nos apagam a golpes de violência as lanternas de amor que lhes acendamos na estrada? Qual será o nosso comportamento? Então aqui ele encerra dizendo o seguinte: se indagações assim podem ser formuladas por nossa consciência tranquila após o desempenho do nosso dever de fraternidade, então aqui ele nos chama a atenção que é preciso ter a consciência tranquila do cumprimento do nosso dever de fraternidade. Será preciso consultar a lógica, e a lógica nos dirá que eles são cegos de espírito que nos cabe amparar em silêncio na clínica do coração. Então, através do nosso silêncio, na clínica do nosso coração, é preciso que continuemos amparando, é preciso que continuemos orando por esses nossos irmãos que se classificam na condição de incrédulos, na condição de ateus, mesmo que eles não aceitem de forma alguma, mesmo que eles nos critiquem, mesmo que eles nos coloquem naquela condição de fanáticos ou de malucos, conforme muitos às vezes até classificam. Então, neste caso, em falar de imortalidade do espírito, comunicabilidade entre mundo espiritual e mundo material, tem muitas pessoas que não estão preparadas para isto. Cada um tem o seu tempo. Não queiramos forçar a porta para apresentar o esclarecimento ou estas convicções àqueles que ainda não estão prontos para abrirem por conta própria a porta que ele, por escolha dele, mantém ainda fechada. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs, por mais esta oportunidade que vocês nos concederam de aqui nos encontrarmos juntos, porque escolhemos nos encontrar aqui juntos, neste momento, neste Centro Espírita Virtual, para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus à luz da doutrina espírita. Paz conosco sempre e até breve. Até muito breve, quando aqui voltaremos a nos reencontrar para continuarmos estes estudos e estas reflexões em nome do Senhor Jesus. Até breve, meus irmãos e irmãs.